Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, Gustavo, Ana Cláudia, o convite para estar aqui, uma honra e uma grande satisfação. E eu queria dedicar tudo que eu falar aqui, por mais pobre que seja, ao querido professor Ricardo Lobo Torres, que é o justo homenageado neste evento. Quero também dizer, vi falar várias vezes hoje em corte metodológico. Eu queria fazer um corte para começar aqui. Eu estou falando para residentes no Brasil, para o sistema tributário brasileiro, para juízes brasileiros, tribunais brasileiros, e num ambiente legislativo, onde já foi afirmado aqui várias vezes, e o STJ mais de uma vez já disse isso, não existe uma norma geral anti-elisiva. Secundando o Alexandre, e não estou tratando de situações criminosas, estou tratando da vida normal das empresas, em que todos esses acordos de troca de informação não significam nada. Ou seja, o que elas fazem, ou nós, pessoas físicas, fazemos, pode ser colocado às claras para quem quiser ver, e é nesse sentido que eu estou dirigindo, ou direcionando, melhor dizendo, a minha apresentação. Eu queria fazer uma confissão também. Eu estou muito cansado de falar e escrever sobre o planejamento tributário. Nós estamos falando sobre a mesma coisa há anos ou décadas e não evoluímos. E eu fiquei imaginando, puxa, mais uma vez vou ter que falar sobre o planejamento tributário, o que eu vou falar? Eu tenho a sensação que já falei tudo que eu poderia falar, e a gente sempre acha que todo mundo ouve o que a gente fala, então eu vou falar aquilo que todo mundo já ouviu que eu ia falar, né? É uma grande pretensão, mas a gente pensa isso dentro de si próprio, você pensa isso. Me ocorreu, então, até provocado pelo título que foi dado a esse painel, além da substância e do propósito negocial, me ocorreu procurar pensar nessas duas questões sob o enfoque do direito privado. E aí é isto, né? O que o direito privado contribui, o que ele tem a ver com o planejamento tributário. Foi falado aqui substância sobre a forma, foi falado tanta coisa aqui, mas eu vou tratar disso, de substância. Para nós. Não serve que eu vou falar fora das fronteiras brasileiras. Para nós. Para coisas que acontecem aqui, dentro do país, e não fora do país. Como é que funciona aqui? Isso, então, é uma cor que eu não gosto muito, mas na minha mão não funciona o verde. É uma cor que eu detesto, viu? É demais, é uma coisa horrorosa. Ah, tá bom. É que eu estou evitando encostar nele aqui. Muito bom. Tudo que está aí no quadro vocês já sabem, né? Os formuladores do Código Tributário Nacional tiveram a percepção de que existem dois campos, ou melhor, dois objetos distintos a serem legislados: a vida das pessoas, as relações das pessoas e as relações das pessoas com o fisco. E disse, olha, para nós, interessam os efeitos tributários. Em síntese, é o que nós tiramos dos artigos 109 e do artigo 110. E eu não poderia falar bastante sobre isso, mas o tempo é muito curto. Por que eles disseram isto? Será que um dia Rubens Gomes de Souza, Gilberto Júlio Acanto se reuniram com os demais membros da comissão e falaram, vamos inventar alguma coisa? Não. Eles viram a realidade, onde as coisas acontecem. O mundo econômico, o mundo patrimonial, aquele mundo onde ocorrem as manifestações de capacidade contributiva que interessam para o direito tributário, esse mundo é regido não pelo direito tributário. Se eu quiser negociar alguma coisa com João Bianco, eu não vou abrir o Código Tributário Nacional, eu vou abrir o Código Civil, né? Eu até queria dizer uma coisa. Eu, quando abro sempre o curso
de introdução e atualização em direito tributário do IBDT, que é o curso básico do IBDT, no primeiro dia eu faço a abertura. Eu sempre alerto aos alunos: vocês estão aqui para estudar direito tributário, mas não esqueçam de estudar direito civil ou direito privado em geral. Não é possível tratar direito tributário sem conhecer o direito privado. E eu também acho que é impossível fazer planejamento tributário sem conhecer direito civil. Se eu quiser fazer algum planejamento tributário, ou se quiser, como é o meu caso, que não faço, mas opino sobre o planejamento tributário, eu preciso conhecer direito civil, para eu poder fazer bem o planejamento ou opinar fundamentadamente sobre o que está sendo discutido. Por esta razão, porque a principal delas é que o mundo onde as manifestações de capacidade contributiva ocorrem é o mundo regido pelo direito privado. Né? E mais ainda, nós não somos capazes de praticar um fato gerador sem antes termos praticado, antes até no plano lógico, né? Não no cronológico, temos praticado um ato ou um negócio jurídico regido pelo direito privado. Suponhamos que Bianco e eu resolvemos fazer um negócio. Ele quer vender a caneta para mim, né? E me dá a caneta e eu dou o dinheiro para ele. Fechamos um contrato de compra e venda. Mas quem me garante que o Alexandre não vem aqui e passar a mão na minha caneta? Desculpa, Alexandre, te usar no exemplo. Né? Quem me garante que ele não vai poder fazer isso? É o direito privado, que me outorga, no negócio que eu fiz com o Bianco, um direito real sobre aquela coisa, oponível erga omnes. Aí, sim, ocorreu, se João Bianco for um comerciante, a incidência do imposto de circulação de mercadorias. Né? E ele pode também ter tido uma venda frutosa com a caneta, ganho um dinheiro a mais do que custou, terá que pagar imposto de renda. Então, o direito privado está antes, logicamente, do direito tributário. Nós temos evidências inúmeras no Código Tributário Nacional, além do artigo 109, do 110, temos o 116, 117, eu não vou me estender nisso, porque vocês conhecem. Quero só chamar a atenção para que esse 118 é uma armadilha, porque muitas vezes diz assim, a validade jurídica dos negócios e dos atos é irrelevante para a interpretação desses fatos, diz o artigo 118. Quem fala isso, fala muito isso lá no CARF, né? Fala muito em outras áreas. Quem fala isso não lê o artigo 118 inteiro, porque no inciso 2º ele diz também é irrelevante os efeitos dos fatos. Então tudo é relevante, a validade jurídica e os efeitos. E que efeitos nós estamos tratando no direito tributário? Os efeitos econômicos, que é o que interessa para o direito tributário. Não é? Então, só chamando a atenção que esse artigo precisa ser devidamente pensado e correlacionado aos artigos 116 do CTN, para sabermos quando nós aplicamos o seu inciso 1 ou o seu inciso 2. Bom, eu tenho que correr aqui, vocês me desculpem, porque o tempo é muito curto. Mas, no fim do campeonato, ou no fim do dia, como se diz, sem direito privado não tem fato gerador. A começar pela existência do patrimônio. O patrimônio é a origem de todos os fatos geradores. Porque quando ele existe, ele propicia ser aumentado para incidência do imposto de renda, ele propicia naqueles bens que a Constituição permite tributar, como veículos automotores, imóveis, etc., permite a tributação desses impostos sobre o patrimônio. Não é? Quando ele é aumentado ou diminuído, quer dizer, quando tem circulação das coisas que estavam dentro do patrimônio, nós temos a incidência dos impostos sobre o consumo, sobre a circulação. Então, começa pelo patrimônio. E o patrimônio não é uma coisa que eu posso olhar aqui, está ele ali, não. O patrimônio é um conceito jurídico. Não é?
Está lá no artigo 91 do Código Civil. Patrimônio são todas as relações jurídicas de qualquer pessoa que lhe atribuam direitos ou obrigações com conteúdo econômico. Patrimônio é isto. Então, tudo que está dentro do patrimônio são as minhas relações jurídicas que me dão direitos ou obrigações. Né? Isto tudo é que mostra como o patrimônio... Vou repetir o que o palestrante de hoje mais cedo falou já. Bom, eu vou pular um monte de coisa, vocês vão me desculpar. E agora chega ao ponto fundamental do meu pensamento a esse respeito. É o Código Civil, vamos falar o direito privado em geral, que dá existência, faz nascer os seres do direito onde existe a economia perseguida pelo direito tributário. O Código Civil ele dá corpo e alma às coisas do patrimônio e da sua movimentação. Dá corpo, eu comparo o corpo à forma e a alma à substância. A alma vem do latim anima, que quer dizer vida. Por isso que eu digo que o direito civil dá vida aos negócios jurídicos que são praticados. Num sentido completamente inverso da substance over form. Absolutamente inverso. A substância é aquela que é dada pelo direito. É aquilo que nós, no direito brasileiro, chamamos de... Para voltar para trás, a vermelhinha? É aquilo que nós chamamos de causa dos atos ou negócios jurídicos e que o Código Civil chama de função, de fim, de finalidade dos atos ou negócios jurídicos. Eu vou me restringir ao artigo 421, que diz que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A função social do contrato, que o ministro Moreira Alves chamava de função prática do contrato, ou dos atos ou negócios jurídicos, é a causa. Né? Por que é a causa? Porque o negócio, o ato jurídico, existe para uma determinada finalidade. A compra e venda existe para transferir a propriedade contra o pagamento do preço. Esta é a substância. Esta é a substância do ato, ou no caso aqui, do negócio jurídico de compra e venda. É a sua causa. Então, a substância não é alguma coisa que eu vou achar fora do direito, na minha impressão, no meu achismo, como nós vemos hoje lá no CARF. Eu acho que isto é, ou acho que isto não é. Eu apresento um contrato de mútuo, ou melhor, um contrato de conta corrente, e eles acham que não é contrato de conta corrente, que é um contrato de mútuo. Qualquer um que conhece direito civil sabe perfeitamente a distinção entre um e outro negócio jurídico. Quem afirma que aquele negócio apresentado não é mútuo, não conhece o direito privado. Acha que é uma coisa que é muito diferente de afirmar e fundamentar que é outra coisa. Então, correndo rapidamente para o fim, eu chamo a atenção de todos para que a substância é aquela que advém do direito e se confunde com a causa. E se confunde com a causa que se manifesta através do quê? Da prestação e da contraprestação do contrato. No nosso negocinho aqui, Bianca e Ricardo, a causa é a transferência da propriedade contra o pagamento do preço. Preste atenção, não interessa o motivo. Não interessa o motivo. Eu quero comprar a caneta dele porque a minha está sem tinta. Ou eu quero comprar a caneta dele porque ela é bonita. Ou eu quero comprar a caneta dele para dar para minha filha. Não muda nada. É sempre compra e venda. O meu motivo
não interfere na validade do ato jurídico. Se eu tivesse tempo, eu mostraria para vocês como se está fugindo da realidade tributária brasileira ou jurídica brasileira quando se fala em função social, solidariedade. Este acórdão, desse recurso especial relatado pela ministra Nancy Aldrich, ele diz que função social do contrato não é assistência social, como muitos propagam aí, baseado no princípio da solidariedade social que está na Constituição. Diz a ministra que a função social representa o interesse da sociedade na paz social gerada pelo cumprimento do contrato. Como é que se cumpre o contrato? Através da prestação e da contraprestação. Esta é a função social, ou a função econômica do negócio. E se nós somos no Código Civil, nós vamos verificar numa série de dispositivos que eu não vou ter tempo, gostaria, mas não vou ter tempo de tratar, em que o Código dá ênfase a esta questão da substância. E nós chegamos ao artigo 167, que em planejamento tributário é fundamental, porque, na minha observação, a maioria, e quase todos, eu diria, dos planejamentos tributários evasivos são manchados pela simulação. E o que é simulação? É exatamente de acordo com a doutrina do direito privado, e o Código de 2002 deixou isso muito claro. A simulação é apresentar um contrato, não como se dizia sempre, em desacordo com a vontade, que é muito difícil provar a contrariedade, mas evidenciando a simulação pelo comportamento das partes após a assinatura do contrato, em desacordo com o quê? Não com a sua intenção, mas com a função do contrato, com a causa do contrato. Isso é tão sério no direito brasileiro atual, no direito privado atual, que, mesmo que as partes tenham praticado a simulação, que nós sempre chamamos de inocente, ou seja, sem interesse de prejudicar terceiro, o ordenamento jurídico se protege contra isso, declara nulidade assim mesmo desse negócio, e diz que, se for possível salvar o negócio verdadeiro, de acordo com a sua substância e a sua forma, esse que prevalecerá. Então, em síntese, eu disse há pouco, eu projetei aqui, comparei a forma com o corpo da pessoa, porque a forma é aquilo com o que o contrato se apresenta, o negócio jurídico se apresenta no mundo. Forma essa... O professor Edivaldo, uma vez a moça mostrou e falou assim: ué, mas Ricardo, eu nem comecei ainda. Você tem direito a mais alguns minutinhos? Não, eu vou ser rápido, eu não quero ser chato, eu também tenho que ir embora. Mas vejam, a forma, então, por que eu comparo com o corpo? Porque, através da forma, do mesmo jeito que nós nos vemos com o nosso corpo, nós vemos o contrato através do documento ou da testemunha, como o direito exige que ele seja conformado, né? E a substância, nós só vamos ver que a alma, aquilo que está lá dentro, é a realidade da vida da pessoa, né? Ela vai ser verificada pela causa do negócio jurídico. E a desconformidade, aí que vem a simulação, gente. É a desconformidade entre o que eu estou fazendo depois do contrato e a causa do contrato que eu trouxe e exibi. Aí que está a simulação. Não é pensar, você está comprando porque você quer economizar tributo. Não faz diferença se eu quero economizar tributo. O Código Civil só fala em motivo 2 vezes. Aí não vou achar aqui. O Código Civil só fala em 2 vezes. Uma para dizer se as partes fizeram um negócio por um motivo que foi determinante, por exemplo, Bianco
eu quero comprar a caneta porque eu vou dar para Maria Eugênia. Né? E ele concordou em vender só porque eu quero dar para Maria Eugênia. Entretanto, se eu comprei porque eu não vou dar para ela, ele pode se insurgir contra mim. Motivo falso, e o motivo foi a razão do contrato. Na causa, hein? A razão do contrato. Ou então, se não vai dar para a gente usar mais esse exemplo do nosso contrato de compra e venda, é nulo o contrato se for ilícito o motivo. Um exemplo, se eu contrato, não o João Bianco, mas alguém para matar outra pessoa. Aí é a nulidade do contrato. Agora, motivo, economizar tributo, todo mundo quer economizar. Aliás, é uma hipocrisia falar em motivo extratributário. Como disse o Alexandre, não se tropeça com o planejamento tributário na rua. Qualquer um de nós, qualquer empresa, organiza e planeja o que vai fazer. E planeja também os tributos que vai ter que pagar. Né? Isto não é ilícito. Pelo contrário, é um direito constitucional que distingue o tributo do confisco. Rapidinho, Ana, já vou terminar. Eu gosto também de dizer o seguinte: se a forma do contrato a forma com a qual ele se apresenta, é o corpo e a substância é a alma, nós vamos encontrar nessa substância o DNA do contrato. Eu identifico a pessoa física, natural, pelo seu DNA. Né? Eu identifico a natureza jurídica, a identidade existencial do ato ou negócio jurídico pela sua causa. Vejo que a causa resolve tudo. E causa é a substância. Isso significa, evidentemente, que o fisco não pode fazer o que ele gosta de fazer, e o CARF gosta de confirmar. É inoponível ao fisco, como se o fisco não estivesse entre nós, como se o fisco estivesse lá do outro lado da fronteira, aplicando os princípios que do outro lado da fronteira, naquele regime jurídico, podem ser válidos. O fisco está no nosso ambiente. Ele encontra os fato-geradores no ambiente regido, já mostramos isso, regido pelo direito privado. Se ele não encontra no direito privado o fato-gerador, ele não pode inventar o fato-gerador e dizer que aquilo que existe realmente não é ou não é oponível ao fisco. Esta é na lógica do nosso direito, é absolutamente inviável. E eu não me furto de terminar aqui, certamente Bianco vai me suceder aí apresentando várias precedentes dos tribunais superiores, mas eu não me furto de fazer essa comparação. Já que eu estou falando em corpo e alma, né? Essa comparação com esse ataque que o planejamento tributário está tendo, isso é uma verdade, né? E nós temos que estar conscientes dessa realidade, está tendo fora do Brasil. Eu quero fazer essa comparação com a contabilidade. A contabilidade brasileira, em 2007, passou a ser a contabilidade que vem de fora. A contabilidade é a contabilidade feita no IASB, né? E que aqui simplesmente é traduzida pelo CPC, com algumas adaptações. Mostrou-se absolutamente incompatível com a realidade brasileira. Poderia ser compatível, sim, com as demonstrações financeiras das pessoas jurídicas brasileiras que tenham papéis nos mercados internacionais, para que seus balanços pudessem ser lidos fora do Brasil. Mas para a grande maioria dos contribuintes, pessoas jurídicas que não têm essa situação, a contabilidade, tal como foi feita, não representa a realidade nossa no Brasil. O que eu gosto de dizer é o seguinte: houve a invasão de um corpo estranho no ordenamento brasileiro. Aliás, é corpo estranho porque todas essas normas contábeis foram feitas sob e influenciadas por regimes jurídicos distintos do nosso. Pois o nosso organismo pessoal
reagem contra as nossas células protetoras reagem contra corpos estranhos que os invadem, não é? A invasão da contabilidade recebe um anticorpo, uma proteção do sistema jurídico. Nós temos o Código Tributário Nacional, que não existe em quase país nenhum, acho que nem sei se existe em algum outro país. Nós temos uma Constituição extensa na definição do nosso regime tributário, e nós temos a Lei 12.973, curiosamente feita pelo Fisco, mas de qualquer forma, que é uma reação contra aquele corpo estranho que entrou aqui. Eu, para mim, penso que, se nós começarmos a simplesmente copiar o que se faz no exterior e tentar aplicar aqui, a não ser que surja uma reforma constitucional ou uma norma antilisiva que seja adequada ao nosso sistema, nós vamos ter uma situação muito semelhante. Eu agradeço, espero que tenha podido contribuir. Boa tarde a todos.